Bom dia para todos nós. Hoje a gente está iniciando mais uma conversa do Amanagé, que é a comunicação, é um comunicador, é um mensageiro. Amanagé quer dizer mensageiro, mas é um comunicador que faz um nexo entre, que tem a intenção de fazer um nexo entre a comunidade escolar, entre famílias, professores, trabalhadores da escola, enfim. E a gente pensou para essa última edição do Amanagé, ele é virtual, mas tem várias possibilidades, tem escrita, tem audiovisual, tem áudio só também. Pensamos no tema da fraternidade, para trazer para essa última edição desse ano 2021, ano junto com 2020 bem peculiar, onde surgiram muito forte, realmente surgiram muito forte esses temas, né? Que talvez antes estava, mas não tão gritante. E para isso a gente convidou algumas pessoas, a gente criou essa mesa aqui redonda para a gente conversar, para a gente criar uma conversa em torno a esse tema da fraternidade. Aí eu vou pedir para vocês se apresentarem, cada um de vocês. Começamos pelas damas. Oi, Francesca. Eu posso me apresentar, sou a Francesca, sou euritmista na escola, dou aula de euritmia na educação infantil e trabalho como terapeuta com todos os alunos da educação infantil até o ensino médio. E estou na escola desde praticamente 86. Assim, eu já comecei, depois eu saí um tanto por causa de filhos e sempre voltava. Mas ligada à escola, já comecei em 86, 87. Quem quer continuar? Alex? Posso me apresentar? Eu sou o professor Alex, do Colégio Waldorf Michael de São Paulo. Sou professor tutor do 10º ano B, professor de História. E estou no Michael desde 2012, 2013, como professor. Mas sempre tive atuações próximo ao Colégio Michael, porque eu fui morador, ainda sou morador aqui da região, bem próximo do colégio. Eu sou um dos garotos que não puderam estudar numa escola Waldorf, mas hoje voltei como professor. E componho a conferência interna do Colégio Michael, também a comissão financeira, e estive atuante no momento em que a escola decidiu por um orçamento fraterno, que eu acho que é o objeto da nossa conversa hoje aqui, né? Convido o Bruno para se apresentar. Bom dia a todos. Meu nome é Bruno, sou pai da escola, tenho 3 filhos na escola haitiana, né? Sou engenheiro agrônomo, atualmente sou um dos diretores da escola, trabalho na comissão de comunicação, de captação de recursos, e esse ano entrei na orçamentária também. É isso. Por favor, Hugo. Olá, sou Hugo Fernando. Estou na escola faz 7 anos como pai, conselheiro fiscal, e a partir do mês 6 agora eu estou como coordenador administrativo financeiro. Sou formado em administração e aí fora da escola tenho outro emprego com investimento, sou sócio de uma corretora de investimentos, mas hoje o meu foco principal é na administração da escola e na coordenação. Bom, eu vou me apresentar também. Eu sou Mariano, pai da escola, pai da Violeta, do 10º ano. Eu estou na escola desde 2010
E eu trabalho com produção cultural, com cinema, dentro da escola participo do Conselho das Famílias. Na realidade, acabei de sair do Conselho das Famílias, mas participo na Comissão de Comunicação e também participo de um grupo que surge dentro do Conselho das Famílias, que é o Grupo Diversidade na Escola Haitiana. Então, creio que podemos abrir agora essa conversa em torno desse tema que é a fraternidade, eu quero fazer um comentário em relação a isso, porque acho que acontece com muitas famílias, né, quando chega numa comunidade. Eu tenho questionado se a gente fala que a comunidade de Waldorf ou uma comunidade antroposófica nos últimos tempos, porque eu entendo que Waldorf foi a primeira escola, né, baseada no fundamento da antroposofia. Então, eu não sei se... Eu tenho me questionado de falar pedagogia Waldorf, de falar escola Waldorf. Mas, quando a gente entra no universo antroposófico, pelo menos o meu aprendizado foi bem devagarinho, escutando muito. Recentemente, de um tempo para cá, que eu comecei a estudar, a ler, e eu vi como essa palavra, né, esse conceito de fraternidade é tão importante para a antroposofia. E a partir do momento que a gente começa a viver, quando se declara a pandemia, isso ficou muito, eu senti que isso ficou muito forte, cada vez em mais famílias dentro da nossa comunidade, e acredito que nas comunidades também, não só nas comunidades antroposóficas, mas em geral, né? Essa questão ficou muito mais forte. E foi por isso que a gente trouxe essa conversa. Então, foi isso que me trouxe a propor, de uma maneira, no momento no qual, retomando também meu fio condutor, no qual eu sinto que assim, estamos indo para o ano que vem, a escola se viu na necessidade de ter um reajuste, as coisas, a economia, tanto no Brasil como internacional, está acirrando cada vez mais, está cada vez mais complicada, né? As finanças não têm melhorado para a grande maioria, então é um tema que já despertou dentro da comunidade, dentro da escola, uma certa inquietação, né? Desse aumento das mensalidades no momento no qual a economia está bem difícil para vários, para muitos, né? Então, foi isso meio que motivou a gente trazer, né, começar a conversar mais sobre esses conceitos. E eu coloco esse conceito da fraternidade aqui na mesa um pouco, talvez trazer esse conceito, se não, de nosso conhecimento, e para depois passar um pouco para essa experiência da Micaela. Se Alex quiser começar, ou Francesca quiser começar. Eu comungo com você uma preocupação quanto a... Falando bem particularmente, tá? Uma visão minha a partir da minha convivência com o movimento antroposófico, pedagogia Waldorf, do uso mesmo que a gente faz da palavra Waldorf. Ela, muitas vezes, é uma palavra guarda-chuva que tenta colocar assim, um mundo muito perfeito, muito bonito, muito cheio de novidades, e acaba que a realidade não é tão simples assim, né? E um dos questionamentos que a gente tinha é onde está um dos tripés da trimembração social, que é a fraternidade na vida econômica, né? E a gente não conseguia enxergar essa experiência em lugar nenhum, né? Muito difícil. E diante da pandemia, a gente falou, ou é agora ou é quando que? Em que momento? Quando surgir a bomba atômica sobre nós, né? Quando tudo acabar,
a gente viveu uma situação no mundo que há muito tempo não se vivia, né? Então, estar diante da possibilidade real de morte de pessoas próximas de nós mesmos foi tão eminente assim, estava tão perto, tudo poderia acabar, né? Aquelas primeiras semanas que foram semanas de interrogação, a gente vai ficar só uma semana, 15 dias, prorroga por mais tempo. Isso provocou uma bagunça interna em todos os segmentos na escola, uma tensão entre as pessoas, né? E o fato, a última coisa que eu vou fazer é pagar a escola, né? Eu não sei o que vem pela frente, não dá para saber, né? E aí vem duas coisas importantes. E eu acho que a gente usa demais a palavra Waldorf e usa de menos a palavra associativa. Nós somos um movimento associativo e o associativismo ele tem uma importância no mundo muito grande e às vezes a gente não dá importância. Porque vocês devem viver isso, assim como eu e outras pessoas, e quando você está numa escola Waldorf, você, né, na nossa escola de pedagogia Waldorf, a gente, ao ocupar espaços, a gente se anula, né? A gente tem que fazer pelo coletivo, né? Pelo menos se espera que um associado tenha pelo menos a mínima visão de que o importante é o todo, não ele, não a parte dele, não o problema dele, né? Então, o associativismo, eu acho que até uma discussão recente que o João Melé esteve falando para, não sei se vocês tiveram oportunidade de assistir e tal, ele falando do inegoísmo, né? Então, é um pouco a expressão desse inegoísmo. E no fundo, é a essência daquela lei social principal do Rudolf Steiner, de 1906, 1907, que ele vai falar que o bem de uma integralidade é tão mais importante quanto a gente passa a reconhecer no outro, né, o resultado dos nossos esforços, né? Então, é uma mistura de tudo, né? Que chamou a gente naquele momento e a gente precisava só estar aberto. Falou, é agora, a gente tem que discutir orçamento fraterno. Se a gente não se dá as mãos e mudar esse nome de mensalidade para valor de contribuição, o quanto cada família pode contribuir, né? A gente vai ficar ainda estabelecendo uma relação não de associativismo, mas de relação comercial. Porque ao pagar uma mensalidade, a gente, dentro do rateio, né, do orçamento... Uma relação de consumo, né, Alex? Uma relação de consumo, exatamente. E eu elimino coisas importantes que surgem quando as pessoas estão conscientes em associação, né? Tem aquele livrinho das repúblicas, como chama? Tem um livrinho que é uma compilação de texto do Steiner de outro autor, Academias Republicanas. E aí lá naquele livrinho tem um pouco, tem uma essência disso tudo, né? Eu acho que as nossas escolas, elas desejam ser academias republicanas. E o republicano, de a gente ter uma coisa em comum, né? Que é o conceito da res pública. Então, nós temos uma coisa em comum, porque as nossas escolas, elas, a partir do momento que a gente sai, a gente não deixa de estar junto dela, né? Você se sente parte, né? Como a Francesca já tem aí uns quase 40 e poucos anos de escola, dificilmente a história da vida dela já está ligada à história da escola, né? E de quantas outras pessoas. Então, esse modelo de pedagogia Waldorf, ele propicia que a gente viva essa experiência humana,
né? Que dificilmente a gente consegue viver em outros lugares, né? Quem mora em condomínio, por exemplo, era para ser algo parecido, mas com certeza não é. É uma relação de consumo, eu pago meu boleto, eu pago meu condomínio, eu quero que o jardineiro corte a árvore, eu quero que ele faça não sei o que ele limpe. Eu fico numa postura de consumidor. A escola não, né? A gente escolhe um modelo, uma hipótese de pedagogia para os nossos filhos, para a nossa comunidade, e as pessoas têm que chegar até as escolas a partir da consciência, do conhecimento. Chega gente que não sabe nada, chega, mas se transforma, né? Nós temos as nossas vidas transformadas, né? Por qualquer instância que você participe, seja conselho de família, financeira, né? Porque então a gente se viu assim naquele momento, e aí eu fiz uma discussão com o Maurício, que é do conselho, aí a gente vai mudar o nome também lá, mas é Conselho de Pais, e a gente entrou nessa discussão. Vamos continuar chamando a mensalidade? Vamos discutir algo que cada um consiga dar, e aqueles que podem dar mais, né? Porque quando tem uma linha tênue ali, né? Você faz o orçamento, você sabe a média, você verifica por meio de pesquisa quanto as pessoas podem pagar dentro das suas faixas, e tem um ponto que já é doação, já é oferta, que é uma coisa que na nossa sociedade desapareceu. Eu poder ofertar. É tão digno, é tão grandioso uma família ter condição de ofertar. Eu dou mais do que está sendo pedido, porque alguém vai ser atendido, né? Então são ideias que a gente ainda está amadurecendo. Isso é tudo dentro do âmbito da fraternidade, e a gente ainda está amadurecendo como fazer isso. Porque a gente também não quer criar apenas uma fraternidade de boleto, né? Uma fraternidade que a pessoa só vai falar de fraternidade no momento do orçamento. Não dá para ser assim. A escola vai ter que se transformar internamente. Senão a gente está fazendo uma caricatura de uma fraternidade que é só por meio do boleto. Eu acho que eu já falei um pouquinho. Bom, assim, pensando um pouco na escola Itiara, desde o começo era muito forte assim o ideal antes do individual. Então a gente trabalhava assim, realmente pelo ideal. Isso foi muito forte, e a escola assim foi inclusiva desde o começo. Sempre tivemos bolsistas, sempre tivemos um trabalho assim social dentro da escola. Isso era, na verdade, o carro-chefe da escola desde o começo. Agora, naturalmente, os tempos continuam, mas vão mudando. E o público da escola também vai se transformando, as exigências vão se transformando, então tudo isso vai se adaptando. Mas a base dessa inclusão sempre ficou, até hoje. Até tem o projeto Sabiá, que tenta também tem contraturno para os alunos que têm dificuldades. Então, é uma consciência. Agora, a pandemia, eu acho que tem duas coisas que a gente precisa ver. Tem um lado que o mundo está chamando, com a pandemia, de realmente tomar mais conscientemente esse tema da fraternidade. Mas eu acho que, além da pandemia, a gente deveria ter isso como missão, como ser humano, de trabalhar esses três âmbitos: liberdade, fraternidade e igualdade. Porque não adianta, em cima de uma pressão, tentar já resolver com uma coisa que deveria ser já dentro do ser humano trabalhado, né? A gente pensa com os pais na escola, assim, entender mais profundamente o que significa liberdade, fraternidade, igualdade, o que significa estar numa escola Waldorf trabalhando junto, colocando o ideal na frente do individual. Então, isso precisa viver bem profundamente dentro da pessoa para poder chegar numa fraternidade. Porque se a gente chega diretamente na fraternidade no sentido econômico e não aconteceu esse processo interno de entender o que significa fraternidade no sentido mais da compreensão,
mais profundo, a fraternidade dói, né? Quando tem que abrir a carteira. Porque não entendeu o sentido que a fraternidade ela produz frutos, ela gera abundância, a fraternidade, ela não diminui. E isso é uma coisa que precisa ser entendida, eu diria, quase filosoficamente, antes de chegar na pressão econômica. Porque precisa entender profundamente que incluir o outro, isso não diminui em nada, mas nem economicamente. O incluir o outro, ou doar, isso gera abundância e não diminui os recursos. Então, eu acho que a gente deveria muito trabalhar isso, se encontrar, entender, experimentar essa atitude na vida, para que não seja só a pressão da pandemia, agora eu tenho que dar. Eu acho que deveria ser um processo muito mais profundo, muito mais íntimo, e que na hora que a gente dá com prazer. A gente dá porque a gente sabe que não é um dar forçado, mas é um dar que a gente entendeu o princípio, que no fundo está desde o começo da escola. Incluir não é diminuir ninguém, é aumentar todo mundo. As capacidades, né? Então, eu acho que agora sim, bateu assim o sino, né? Mas não é a primeira vez na escola. A gente já teve que fazer várias vezes, a escola já quase fechou em outros tempos, que a gente teve que sentar junto, os professores diminuíram o salário espontaneamente deles, as cargas horárias. Então, a gente já fez vários movimentos de fraternidade para poder salvar a escola e não era se prejudicar, era fazer o certo para que a escola, o ideal, pudesse continuar. Então, agora com a fraternidade, vem de novo essa pergunta. Como é que a gente faz? Naturalmente, não é só uma coisa que eu acho a escola tem que entender, os pais têm que entender também. Assim, o que significa doar? Ou, por exemplo, o que significa dizer eu tenho tanto dinheiro? Quais são as prioridades de cada país? Isso é individual para cada um, óbvio. O que a escola tem como prioridade dentro de um orçamento? O que são todos pontos que precisam ser assim não trabalhada na hora de ter que pagar a mensalidade, mas que tem que ser trabalhado com um conjunto geral de como é que a gente vê um ser humano vivendo hoje, né? Então, eu acho muito interessante poder escutar, Alexandre, da tua escola, como é que vocês estão fazendo. Assim, como é que vocês decidiram trabalhar essa fraternidade no sentido da conscientização dos professores e dos pais e da associação como um todo? Porque, na verdade, todo mundo tem que trabalhar junto. Os diretores, os professores, os pais, todos os grupos, certo? Lá a gente tomou o cuidado de não chamar de fraternidade. A gente ainda está Alexandre, posso fazer uma complementação do que a Francesca falou aí? Eu acho Pode. assim, a escola de vocês, por exemplo, na Haitiara hoje, nós temos 412 alunos, tá? 275 a 285 famílias, tá? Nós temos, não sei se é de consenso aí do Mariano e da Francesca, apenas 11 famílias que pagam o valor da mensalidade à fraterna, tá? É um índice muito pouco para o que nós temos ali, tá? Aí, e o número de bolsas, geralmente nós estamos com quase 50% já de bolsistas ou atendendo a bolsistas, entendeu? Nós temos uma renúncia fiscal muito acima do nosso orçamento, tá? Esse ano mesmo, só para você ter uma ideia, nós não conseguimos repassar todo o dissídio aos nossos professores. Nós temos um dissídio menor. Aí compensamos com um abono. O abono foi maior do que foi indicado pelo sindicato. Nosso abono foi maior. Mas, mesmo assim, a perca real dos professores, que é a maior parte ali, que nós entendemos que é o coração da escola, entendeu? Junto com os alunos. Aí nós não conseguimos entregar para ele o mínimo ali, que seria o reajuste. Então, isso nos doeu um pouco. Aí fizemos agora esse novo orçamento para contemplar. Tivemos que dar um reajuste em cima da mensalidade. Isso nos dói. Aí agora, para esse próximo ano,
nós vamos tentar agora buscar novos incentivos, entendeu? Para que nós aumentamos essa arrecadação. A nota fiscal paulista, nós começamos ela quando iniciamos a nossa captação de nota fiscal paulista, nós assustamos, nossa, vai ser fantástico. Não, ela começou no primeiro mês excelente, depois ela teve uma caída vertiginosa, de 20 para 11 mil média. Entendeu? Então, agora, todo mês, ela está caindo essa captação. Não, então, isso nos assusta um pouco nesse sentido dessa fala do fraterno, porque, assim, as pessoas aqui na nossa escola ainda não se engajaram, não estão imbuídos nesse sentido de doação. Essa que a Francesca falou, essa doação, se vir genuinamente, vier interno, de coração, não vai se reduzir a nada, vai aumentar isso para ele, entendeu? É isso que é interessante, essa fala sua. Para mim é mais importante números, como vocês chegaram a essa consciência na comunidade de vocês, entendeu? Mas a gente tem que falar que o ano passado muitos pais trabalharam assim, realmente, vamos dizer, de coração, participando para tentar juntar recursos com o potencial deles, fazendo eventos e tudo, para aumentar os recursos da escola. Então, teve um movimento muito bonito no sentido de se organizar para trabalhar em conjunto com o ideal da escola, né? Tivemos esse momento bem lindo no começo, até os professores também participaram da forma deles. Então, eu acho que teve um movimento. Depois teve eu diria, um pouco uma depressão mundial, né? Que todo mundo, assim, como se tivesse secado um pouco por dentro. E tem que reativar, né? Reativar todo mundo se compromiu um pouco, né, Francesca? Mas essa parte de compressão, né, interna. Teve assim, todo mundo, assim, o mundo inteiro ficou muito abalado com essa a pandemia, né? Até psicologicamente, emocionalmente, assim, eu acho que a gente precisa agora, com realmente consciência, retomar as rédeas na mão e ver isso, né? E tem uma preocupação, sim, na escola, que esse reajuste cria uma diferença, né? Assim, um contraste na escola de bolsistas e pessoas que têm capacidade de pagar sem dificuldade. Bolsistas de pagantes. E não o meio, né? O lado meio da escola, que está mais fragilizada, que não é realmente bolsista, mas também não tem muita facilidade, que eles ficam prejudicados, que a escola começa a se tornar uma escola dos dois extremos, né? Então, isso é uma preocupação dos professores. Então, agora a gente precisa ver e junto ser criativo para ver como é que a gente pode transformar isso numa coisa positiva e que não entra nesse estado. Por isso que seria interessante escutar o que o Alexandre e o que eles estão fazendo com a escola deles. Então, só um adendo também, que essa palavra assim, bolsista e pagante, já cria essa polaridade, né? Então, assim, nem todo bolsista é 100%. Tem bolsista que paga também a quantidade que consegue ali, né? Então, é bem polarizado isso aí já nessas falas, né? Bolsista e pagante, né? Então, a gente tem que rever aí o que é os termos aí. Em relação a essa consciência que a Francesca falou, né? Que primeiro tem que ter essa consciência para depois vir chegando nessa fraternidade econômica, né? Antigamente, na escola, teve uma época que tinha na época era escola de paz, né? Que tem qual que era a finalidade disso? É de trazer palestras com conteúdos antroposóficos, né, para os pais que nem sempre têm oportunidade de estudar antroposofia, né? Então, assim, e eu acho que agora também a gente poderia reativar esse tipo de postura, podendo ser mudado o nome, não escola de pais, mas eu não sei, das famílias, né? Mudou de conselho de pais na Itiara, né? Conselho de pais para conselho das famílias. Poderia ser alguma coisa do tipo para criar essa consciência, né? De liberdade, fraternidade. E qual que era o outro mesmo? Desculpa. Esqueci. Igualdade. Igualdade. Entendeu? Eu acho que é uma chance que a gente tem aí de
de fazer uma consciência melhor tanto nos pais, como funcionários e até professores mesmo, né? Eu sei que o professor está fazendo demais aqui na escola, né? Estão se doando, então até quero agradecer eles, os funcionários também, né? Por tudo. Então, só complementando essa fala da Francesca e do Hugo aí, tá? Agora, Alex, seria muito importante a gente ouvir de você, né? O que está acontecendo aí na Micael, para a gente poder se balizar aqui. Tá? Por favor. Então, eu acho que não é possível ter um modelo. Eu acho que cada escola tem a sua vivência. O Micael foi agraciado por um recurso de um processo de 20 anos atrás que prescreveu, que chegou assim um mês antes de estourar a pandemia, né? Então a gente se viu reforçado no caixa com um dinheiro de um processo de 20 anos que estava depositado em juízo. Aí nasceu, antes da gente falar de fraternidade, a gente se colocou a caminho do movimento fraterno, a caminho, por meio da corresponsabilidade econômica. Ninguém se torna fraterno de um dia para o outro. Isso não temos nem pretensão, não fomos ingênuos nesse sentido, né? Mas cabe à escola acolher e ouvir todo mundo. Inclusive os donos desse recurso, que eram pais antigos da escola, a gente fez a pergunta para eles: o que vocês acham que deve fazer com esse recurso? Era um recurso de 2 milhões e pouco, alguma coisa assim. E houve uma assembleia extraordinária para a gente conversar e falar sobre essas coisas. E esses antigos conselheiros fiscais, antigos pais da escola, eles autorizaram a usar esse recurso para socorrer as famílias na escola. E aí a gente criou o que a gente chamou de Respira Micael. Financiamento, algumas doações mesmo, né? Renúncia de receber durante um tempo, ou alguma coisa tal, dependendo da situação de cada família, né? Por meio de conversa, trios de professores e pais, e conversaram com várias famílias. Então a gente criou primeiro o que a gente chama de corresponsabilidade econômica, para a gente um dia chegar na fraternidade econômica. Fraternidade econômica, a gente tem ela no horizonte, mas tá difícil ainda. A gente não fecha, não dá para fechar. Agora, é o que dá para fazer, porque nós estamos num país que está empobrecendo. A população está pobre. Nós todos estamos empobrecendo, né? Isso a economia tem trazido. Então, são pais que nunca passaram uma situação dessa. Bater na secretaria e dizer, ter até o brio aí, a coragem de chegar lá e falar: eu estou passando por tal, o que eu faço? Família que contribuiu 10 anos, pagando integralmente, sem problema nenhum, né? Então, concordo com a Francesca que a gente tem aqui, antes, criar essa cultura, preparar a consciência e tudo. Mas a gente está com a questão batendo a nossa porta. São pessoas que já foram doadores e hoje não têm condições, né? Tal é a desestruturação causada por várias questões. Não é só a pandemia. A pandemia é o reflexo econômico da pandemia, da gente estar num país em que não tem assistência social nenhuma. Socorrer, não sei se vocês sabem, o Colégio Micael está inserido num bairro, nós temos nossos vizinhos de muro são pessoas de uma favela, né? E nós tivemos que socorrer, a nossa comunidade socorreu essas pessoas com comida, alimento, né? Então, não foi só
a questão de se trabalhar a consciência. A gente está diante de uma questão humana, humanitária, de empobrecimento, de precisão mesmo, né? De precisão. Eu não sei qual é o perfil socioeconômico do pessoal da Haitiara, mas no Micael a gente viu esse reflexo na classe média. Famílias de pais e mães, profissionais liberais, né? O Mariano falou que ele trabalha na área cultural, foi devastado. Não tem trabalho, nós temos muitos pais artistas que vivem de editais, trabalham com editais e várias coisas, que foram simplesmente foram fechadas as portas. E a gente na nossa conhece, escola também tem esse problema. né? Então, a gente chega lá, a gente vai chegar lá, né? O que se procurou com o Respira Micael é ninguém sair da escola. Esse dinheiro, autorizado pelas pessoas lá do passado, a gente gosta de chamar o dinheiro do passado, ele garantiu a presença no presente de várias famílias que tinham pretensão mesmo de ir embora. Não dá para ficar. A incógnita que foi a pandemia, o período que isso ia durar, como ia ficar, foi demasiado, né? 1 ano e pouco. Ainda estamos aí, né? Ninguém está livre ainda, né? Mas eu acho que a escola Haitiana também fez os movimentos para poder ajudar os pais para não ter que sair das escolas, né? Foi um movimento, acho que isso, Hugo, talvez você pode falar um pouco mais. Foi feito, sim. Pode falar, Hugo, pode falar. Foi. A escola, na última assembleia, antes, a escola sempre tinha o preceito de matrícula zero, tá, Alex? Aí, no último ano, de 20 para 21, como estava com várias pessoas em virtude da pandemia, foi feito um parcelamento carregado para o ano de 21 também, as parcelas. Então, a pessoa pagava o 20 parcelado e o 21 em conjunto com o ano. Aí, só que daí estamos tendo problema com famílias que não se recuperaram da pandemia. Eu chamo não pandemia, eu chamo pós-guerra, porque economicamente os livros de economia e de finanças falam com essa linha agora que a gente está vivendo de alta inflação, essa dificuldade aí chama-se pós-guerra. Então, esse pós-guerra está trazendo reflexo. Nós temos hoje 48 famílias que não estão com problema, com dificuldade no ano de 21, carregado de 20, e 18 que não pagaram nenhuma parcela, nem de 20 e nem de 21 parcelado. Entendeu? Isso está refletindo muito no nosso caixa. Nós vamos ter que fechar o final do ano, tirando o recurso do nosso financeiro, da nossa reserva, para acudir, entendeu? Essas famílias que infelizmente tiveram essa dificuldade, entendeu? Nós abrimos uma exceção, abrimos o nosso estatuto, tivemos várias questões aí para abrir isso, conseguimos, mas aí, em virtude infinitas, as pessoas não conseguiram trazer esse respaldo também para a escola. Mesmo em 2020, né, a gente ofereceu AF, que fala, né, ajuda financeira, né, reduzindo pessoal que não conseguia pagar, pagava realmente o quanto teria como pagar, né, em 2020. 2021 já não foi feito isso, porque nós vimos que muita gente não veio procurar a escola, assim, mas agora fizemos isso que o Hugo falou, né? Mas as coisas não estão melhorando, né? Do jeito que a gente previa, né? Então a gente tem que tá tendo que rebolar aqui também para ver o que a gente consegue fazer, né? Não está muito diferente do Micael, não. Desculpa. Então, o ano passado também a gente ofereceu mais bolsas institucionais, né? A gente está numa renúncia mais ou menos em torno de 45%, só com bolsas, né?
Então, a gente está fazendo de tudo. Os professores ajudaram bastante com esses posicionamentos deles, né? De receber um pouco menos, um momento menos, e tal. Então, tá complicado. Eu vou deixar você falar, né, da experiência de vocês aí. Então, não tá muito diferente do Mikael, não. A gente fez chamada também. A gente não, por questão legal, a gente não trabalhou com redução de salário de professor e nem com Redução do de salário índice. aqui também não teve, né? A gente só não conseguiu dar Não, aumento. o dissídio foi dado normalmente, porque não tem como. Mas partindo dessa ideia do orçamento corresponsável, e quando a gente convida as famílias para opinar quanto tem condições de pagar, de contribuir, né? A gente fez os nossos reajustes todos, acertamos lá o nosso orçamento. E no primeiro ano, que foi o ano passado, né? Não, que foi o orçamento que votou do ano passado para esse. Então, naquele 2019, não, eu estou até perdido com esse negócio de pandemia, que nós estamos em 2021, né? A pandemia estourou em 2020. 2020 a gente já apontou para um déficit de 1,5 milhão, né, nas projeções, e a gente conseguiu reduzir isso para algo perto de 800 mil. Vendo para as famílias, tal, porque a gente pegou o cenário, a gente fixou a mensalidade e perguntou: você vai continuar conseguindo pagar março de 2020? Né? Então a gente se baseou por aí. E agora, para esse orçamento que a gente votou em 2020, na verdade está acontecendo. Semana passada foi uma rodada, agora vai ter outra, que a gente não chegou no valor. Então tem um déficit aí quase de 1 milhão. Nós temos esse recurso em caixa, mas a gente sabe que mesmo no orçamento corresponsável, as pessoas não são tão corresponsáveis assim, né? Ainda há inadimplência, ainda há uns probleminhas e tal. Isso força a reduzir despesa. Não dá para investir porque a curva não está acompanhando, a gente não vai chegar. Não adianta fazer reforma de tal coisa porque precisa. Então, a gente está nessa discussão, né? Mas há inadimplência. Nós temos um grande problema que as famílias não pagam às vezes, vão acertar só no final do ano, que é um tipo de negociação, que é um comportamento que não casa aí com a corresponsabilidade, porque a escola espera já. Não dá para você ser corresponsável e querer acertar lá no final, né? Tipo um balcão de negociação. Não, uma vez que você disse que você pode contribuir com R$ 1.500 por mês, a escola está esperando os seus 1.500, né? Porque o outro está pagando 3.000, né? Então, os valores vão se complementando aí, se encontrando nesse orçamento. Uma das coisas que a gente eliminou é a palavra bolsista. Além de mensalidade, a gente não chama ninguém mais de bolsista. Isso tem um ganho significativo na convivência entre as famílias. Né? O aluno, as famílias que se sentem como bolsistas se sentem um pouco reduzidas, assim, até em participação. Acha que não é para mim, né? Eu sou bolsista, eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer, eu não quero ficar dando opinião, participando, tal, né? Isso deu uma eliminada. Deu uma eliminada nesse tipo de pensamento que foi muito positivo. Né? Não sei se é uma coisa histórica do Brasil achar que bolsista é um camarada que ela tá mendigando alguma coisa, tá pedindo, é desfavorecido, né? No espaço escolar isso não deveria acontecer, né?
Assim, a gente está com muita dificuldade. O orçamento fraterno, para a gente chegar lá, é bastante dolorido. Temos professores contribuindo, professores que têm alunos. Eu sou professor que tem aluno, eu contribuo uma parte significativa por reconhecimento mesmo. Tenho meus momentos de ser funcionário da escola, mas eu também sou parte de tudo isso, em todos os âmbitos, né? Então, são vários professores. Tem até professor que não teve, que não tem filho e que contribui. Paralelo a isso, o que a escola está desenvolvendo? Assim, eu acho que a gente chega numa conclusão que o orçamento fraterno ele não é um modelo prontinho. Cada escola tem que lutar, buscar o seu caminho. É muito difícil, porque a gente está trabalhando no âmbito da necessidade e consciência, né? São duas coisas fundamentais aí, necessidade material mesmo e consciência de famílias, tanto de quem tem e quem não tem, e necessidade daquele que tem abundância, aquele que não tem nada. E agora a gente está criando a possibilidade de captação, né, extra, porque o modelo econômico está esgotando as nossas famílias. Então a gente tem que buscar recurso fora. Fora, primeiro, foi pensado daqueles que já passaram pela escola como gratidão. O Micael, ele tem 40 e poucos anos e já formou uma quantidade de pessoas que querem estar vinculados a ele. Então, nós estamos desenvolvendo algumas campanhas, tentando buscar com ex-alunos, que hoje são pais na escola também, mas são outros que estão pelo mundo, médicos, executivos, artistas e tudo mais, que foram agraciados no passado, inclusive, alguém lá atrás ajudou essas pessoas, né? Então, despertar isso nessas pessoas. Qualquer coisa, uma ajuda é muito significativa, né? E foi muito interessante que houve já um encontro desses ex-alunos e a Itiara está com quantos anos? 37. Começou em 34. 38. Então, vocês já tem bastante turminha formada aí pelo mundo, atuando, né? É uma coisa interessante, não precisa ser algo de vulto, né? Pode ser uma coisa pouca, né? Você garantindo aí umas 2 salas, sei lá, como se compõe o orçamento de vocês, mas é possível. Por exemplo, nós não conseguimos sucesso na captação com a nota fiscal paulista. Não sei o que houve no nosso cadastro, pelo nosso estatuto, talvez o estatuto de vocês seja diferente, mas o nosso não vingou ali. Nós temos uma pessoa contratada para ver essa questão da nota fiscal paulista, de colocar o CPF, né? Coloco o CNPJ da escola, eu vou lá no mercado, compro, mas direciono meus créditos para a escola, né? Isso a gente não conseguiu. A gente não conseguiu e acho que até está parado, assim, não se vislumbra da continuidade, não, porque teve um parecer lá que foi contrário. Talvez questão estatutária, não sei. Sim, tem que mudar alguma coisa no estatuto, provavelmente. Provavelmente, né? Em relação a essa de alunos que já passaram, né? A gente pensou nisso também, mas, assim, as pernas estavam pequenas e a gente acabou que também não foi para frente. Vamos ver se agora no começo do ano que vem, agora final do ano é meio difícil, mas no começo do ano que vem a gente já tenta fazer alguma coisa nesse sentido também. É bem interessante, é bem legal, um pouco de altruísmo com a escola também, né, que formou as pessoas, é bem legal isso. Eu entendo isso também como um dos pilares do associativismo, né? Sim. Você não fica só durante um tempo, né? Os ex-alunos, né? têm muito orgulho, brilha os olhos, que maravilha, como eu posso ajudar, tem uma predisposição, é um problema nosso de comunicação com eles, eu acho, né? Que ele nunca foi atrás, mas
E uma outra vertente que a gente abriu, o Micael capitaneou assim um grupo de estudo que discutiu uma cooperativa de crédito. E a gente chegou ao Cicobi. Então, hoje a gente tem lá no nosso Colégio Micael o Cicobi Ecofrater, né, que agora está até em transição, juntou-se a uma outra cooperativa para dar força, que é justamente pensar a força do dinheiro no movimento. O seu dinheiro, ele está a serviço de quem? Né? Então, por meio do cooperativismo, a gente analisou umas 3 cooperativas de crédito, a que a gente mais se viu próximo foi o Cicobi, e não sei se a Itiara já está participando, tem alguém aí? Várias escolas aqui já estão próximos aqui do Cicobi. A ideia é poder formar um fundo que até ajude, porque muitas vezes a escola faz o papel do banco. A gente tem que financiar mensalidade de pais, né, de famílias, que é complicado, né? Não é papel da escola financiar. Esse pai que não pagou a mensalidade e fica quietinho, né, por alguma razão, se ele encontrar um canal de conversar com o Cicobi, amparado num fundo de recursos de todas as escolas, desse movimento do dinheiro dessas escolas, pode dar um suporte de juros mais barato, por exemplo. Né? As escolas, elas podem opinar no momento em que falam, essa linha de crédito vinculada ao depósito que a gente tem aqui, ela pode ser uma taxa de juros menor, porque a finalidade é o estudo, não é outra coisa. Né? Então, está se construindo isso. Se vocês depois precisarem do contato, só dá um toque aí, eu coloco o pessoal em contato. Eles têm desse grupo surgiu a união dessas escolas e eles se encontram de quinta-feira. Geralmente 15 em 15 dias, quinta-feira. Né? Então tem umas escolas, tem o Alexandre, que já trabalhou no mercado financeiro, lá de Minas Gerais, uma pessoa fantástica lá do IP Amarelo, escola IP Amarelo, assim, uma discussão mesmo sobre economia, sobre uso do dinheiro, o que a gente pode fazer. De repente as escolas colocarem, o Micael já está migrando para a sua folha de pagamento, tudo dentro da cooperativa do Cicobi e tal. E a gente movimenta esse dinheiro, e esse dinheiro, o Hugo disse aí que trabalha no mercado financeiro, tem mais conhecimento aí, né? Então, o pensamento cooperativo, ele está muito alinhado ao modelo de autogestão da Escola Waldorf, né? Da gente cuidar das nossas coisas, saber para onde está indo o dinheiro. O que se faz com o nosso dinheiro? A gente produz riqueza, né? E quando as pessoas precisam, né, elas também podem solicitar desse fundo que está vinculado à nossa força aí, né? A UT Kramer, o pessoal de outros segmentos aí também estão junto. O Juan Melé, ele tem uma experiência que é a banca ética, né, que já começou no Chile. Eu não sei se alguém daqui participou lá do encontro dos gestores. Você estava lá, né? Foi colocado algumas coisas, então tem... Eu participei do curso Dinheiro e Consciência, que foi muito bacana. Dos gestores não, mas eu participei do curso. Depois houve um encontro dos gestores de escola Waldorf para discutir justamente essa questão na pandemia, o que seria esse orçamento mais corresponsável, fraterno e tal. E o pessoal da banca ética, eles constituíram no Chile, mas eles têm uma visão um pouco diferente do Cicobi Ecofrater, assim, porque lá é vinculado a investimento mesmo. A banca ética está mais vinculada a investimento. Então, você pode deixar seu dinheiro lá tal, e eles vão construir uma escola, sei lá, em Santiago.
né? Então, a Escola de Santiago vai apresentar um projeto todo detalhado e os financiadores opinam, fiscalizam, veem tudo mais, né? É um dinheiro com direcionamento. Eu te empresto, mas eu gostaria que você fosse... o seu sistema de água fosse de utilização de água da chuva, gostaria que tivesse uma preocupação socioambiental mais efetiva, entendeu? E Investimento dinheiro... ético, né? O investimento ético. ético. E o Sicoob, ele tem essa preocupação também, mas ele é um banco, né? Ele é um banco da gente usar no cotidiano, no dia a dia. Até para a gente poder, de repente, fomentar discussões na nossa própria comunidade do uso do dinheiro. Porque ele é um banco. O banca ética, ele ainda está no âmbito do investimento, é quem tem sobrando. O Sicoob, ele é o do cotidiano nosso aqui, Então, né? precisaria ver com quem está lidando lá com o lado do dinheiro, mas a escola estava no Sicoob também. Já? Ela Então, tem conta no Cicobi também. Já. Só que tem razões, aconteceram coisas que, Hugo, vocês estão saindo, né? Sim, a escola está saindo do Cicobi aqui porque teve a cooperativa aqui teve um certo problema financeiro, foi incorporado por outra e aí a nossa visão não foi tão confortável daí no momento. mas era o Sicoob daí? Era o Sicoob qual? Sicredi era Cred Conai e agora está sendo Cred Citrus. Ah, tá. Mas é do Sicoob ou Sicredi? Cicobi. Sicoob. Tá. O nosso porque o Sicoob são várias, é um sistema de cooperativas, né? Cada uma também é meio escola Waldorf, não vai se reproduzir a mesma coisa, né? Tem desde Sicoob dos policiais militares do Hospital Santa Catarina. O nosso, por exemplo, a gente foi apresentado ao Sicoob Santa, que é dos funcionários do Hospital Santa Catarina, começou lá, né? Tá. O Alex, eu trabalhei já, assim, eu formei, assim, como funcionário, eu trabalhei no Malcred, depois que aí essa Malcred foi incorporada pelo Sicoob, e quando essa Sicredi aqui na cidade de Botucatu, ela estava com problema financeiro, ela foi incorporada pela Sicredi Conai, entendeu? Então, de cooperativa, assim, eu já tenho um bom entendimento, eu já tenho de mercado de banco, eu tenho mais de 20 anos aí de mercado financeiro, entendeu? Só que, assim, o problema das cooperativas, que, assim, elas são, perto do mercado financeiro, elas são muito nanicas ainda. Então, se você olhar, temos aí, é uma visão minha, temos que olhar a fundo, por exemplo, a nossa associação, ela coloca o dinheiro numa cooperativa e essa cooperativa ela tem um fundo. E esse fundo, se você olhar a fundo do fundo, esse fundo da cooperativa ela está com o dinheiro dela lastreado num banco, que daí não pode ser ético, tem algumas questões aí por trás, entendeu? Então temos que olhar um pouquinho. Aí como se criar esse movimento aí, eu acho interessante, tem que olhar o quê? Vamos colocar o dinheiro ali, mas aí a gente tem que se unir e falar para essa cooperativa, ó, vamos colocar esse dinheiro num fundo com a tal linha, um fundo ESG, que daí tem uma linha mais direcionada. Porque se colocar num fundo de alguma cooperativa, a gente pode ter surpresa lá na frente daí, entendeu? Não, mas essa é a ideia e ainda está se formando, porque a cada 100 cooperados, a gente começa a ter os representantes, o pessoal no conselho. Aí é quando tiver no conselho, pode opinar. Entendeu? Sim, entendi. Mas essas preocupações todas que você está colocando, a gente teve lá no momento de se juntar. Mas vamos ver, são alternativas, a gente está tentando, entendeu? Não existe uma fórmula, uma salvação. Já é um movimento, né? Já bacana. Já é um movimento. Eu participei também do workshop da oficina que o João Maria fez aqui no Demeter, agora recentemente, Dinheiro e Consciência. E realmente ficou muito forte para mim a questão espiritual do dinheiro, né?
a questão espiritual o que a fraternidade traz como conceito, que é essa relação espiritual do dinheiro. E quando eu estava no Conselho das Famílias, nessa última reunião, que se falou sobre a questão das mensalidades, eu fiquei ouvindo coisas que eu venho ouvindo todos os anos, né? E eu sinto que a gente fica batendo em teclas e essa é uma coisa que sempre, como a Francisca colocou, que sempre deveria ter sido trabalhado, mas que agora na pandemia acirrou e apertou, e quem não queria trabalhar e quer continuar na antroposofia vai ter que trabalhar, vai ter que se aprofundar. E precisamos nos aprofundar não só como antropósofo, como humanidade, né? E é isso, uma pena que a gente funcione assim, na base da pressão, mas a gente tem que olhar para o que precisa agora. E eu sinto que na realidade, a gente ainda tem uma certa dificuldade de falar sobre conceitos. A gente fala muito sobre capital, sobre números, finanças, porcentagens, exegese, não sei o quê, siglas que a gente nem entende, pelo menos eu não entendo. O Hugo, que está aí nesse mundo, entende, mas eu realmente às vezes não. E aí eu dizia na reunião do Conselho de Pais que a gente precisa realmente mergulhar nos conceitos, mergulhar na fraternidade, porque se estamos, a gente pode criar um grupo de captação de recursos, pode criar, mas se a comunidade em si, né, não se envolver mesmo e não mergulhar no conceito e não estudar o conceito, eu tenho a sensação de que a gente está remando e não anda. Aí eu queria te fazer uma pergunta, Alex, sobre realmente como que funcionou essa questão do valor, né? Não do preço, mas do valor. Como que funciona essa questão? Dentro da comunidade você tem as famílias que podem muito, tem as famílias que podem mais ou menos, tem as famílias que não podem. Como que está funcionando A gente isso? partiu do cenário anterior, antes da pandemia, como estava aquele orçamento, como ele foi aprovado, como as famílias tinham manifestado, como poderiam pagar, e no caso ainda existia a bolsa. E aí a gente perguntou, vocês conseguem continuar pagando isso? Aí alguns posicionaram que não poderiam, outros poderiam, e alguns falaram que poderiam um pouco mais para ajudar outros. Obviamente não foi suficiente, né? Porque a gente precisou aí no primeiro ano pós-impacto pandêmico aí de uns 800 mil reais, né? Pegar desse fundo que estava lá. E então a gente partiu sempre do que as famílias já contribuíram, né? E quando a pessoa ela entra na escola, vai se matricular, a gente tem um preço sugerido por sala, né? Dentro daquele impacto de quanto as famílias já pagam. Então a gente tem, porque isso carece de um grande estudo. A gente tem que ficar estudando os números toda hora, né? E ainda vou mais, se a gente quiser fazer isso valer, é uma discussão que eu tenho apresentado lá na Comissão Financeira, a gente tem que mergulhar nas famílias. Qual é o perfil dessas famílias? Há uma ideia, e não é uma certeza, que o Micael, por exemplo, ele tem muitos profissionais liberais. Não sei se é o caso aí do pessoal da Itiara. Talvez não seja de outros lugares. O pessoal CLT é a maioria em determinada escola. Então, a gente tem que entender economicamente a realidade dessas pessoas e se ajudar fraternamente com eventos, com uma economia circular interna. A gente fez muito isso nos primeiros momentos da pandemia para socorrer famílias, economia circular. Vamos lá, conecta Micael, anúncio, faço bolo, vendo produtos não sei o que, entrego, sabe aquela coisa? A escola disponibilizando drive-thru para deixar. Então, vem junto a isso o estudo da sua comunidade.
Você tem que entender o que está acontecendo, quem são essas pessoas, né? Por exemplo, uma escola que tem a maioria de responsáveis financeiros, mulheres, né? Que são ali frente de família que é o trabalho dela que banca. Então, a gente tem que pensar coisas, né? A gente já fez no passado, por exemplo, Feira do Pai Waldorf, né? Então, a comunidade conhecer o que os pais produzem. Por que eu tenho que ir num dentista em tal lugar? Tudo bem, só se for um caso específico, mas eu tenho profissionais que possam atender a minha necessidade na minha própria comunidade. Por que eu tenho que comprar, sei lá, eu preciso de um corretor de imóveis? Por que eu tenho que buscar um outro, né, numa grande corporação, se eu tenho um profissional que está por aqui, que faz parte da minha comunidade, né? Então, vem junto isso. E foram pessoas que foram extremamente afetadas, como eu disse anteriormente, né? Eram pessoas que pagavam, né? Que tiveram que reduzir. A gente sentiu isso na pesquisa. Quando começou a se perguntar, você consegue honrar pelo menos a mensalidade de março? O mesmo valor ou não? Aí começou a perceber essa sensível redução. Ó, eu não estou conseguindo, tá, né? Então tem que ser um âmbito que vale a verdade. E a gente sabe que muitas vezes não tem a verdade, né? Algumas pessoas titubeiam ali, você percebe, poxa vida, então. Mas a gente tenta trabalhar na verdade, né? A escola se abre verdadeiramente as suas contas em confiança que você, ao dizer que vai pagar, é bem difícil, mas... É porque a gente sai ainda de uma cultura de medo muito grande, né? E essa cultura de medo está muito profunda, assim, vem já dos avós, dos pais e tudo isso. Então, não é nem quem não quer, é que tem um medo tão profundo da escassez, né? De não ter o suficiente, que acho que tem que proteger um tanto, né? Então, eu acho que o trabalho é bem fundo. Mas eu acho que para um equilíbrio saudável em qualquer coisa, em relações, numa escola, na economia, a gente precisa sempre avaliar o equilíbrio entre dar e receber, né? O dar e o receber, como é que ele está? Não precisa ser eu dou em econômico, eu tenho que receber econômico. Pode ser de outra forma, mas se dar e receber tem que estar equilibrado. Senão, uma pessoa se sente em culpa e outro pode se sentir no poder. Então, se a gente pudesse sempre analisar um pouquinho onde está o equilíbrio do dar e receber, eu acho que seria já uma bela base para não fazer passos muito errados. É um outro estudo. Como você falou, a gente tem que estudar como é que está indo o geral dessas profissões, por exemplo. O organismo escola, né? O organismo como está. Se o dar e receber desequilibra, vai dar problema. Por isso que eu percebo que se a gente fica muito na questão numérica, exata, e é o que eu sinto dentro da minha comunidade escoletiana, a gente está patinando. E no sentido que a gente está perdendo tempo de falar de nós, de falar da minha família, de eu poder expor a minha família, das famílias poderem se exporem, para a gente chegar num momento, num mergulho, num estudo, né? Como trouxe muito bem Francesca, dentro do conceito da fraternidade, da consciência, da verdade, como você colocou agora, para chegar numa confiança enquanto comunidade. Um pai da minha sala, que a filha saiu ano passado, falava de como é importante a gente, na nossa sala, entendermos, conhecermos sobre as biografias familiares que compõem essa constelação, né? E a gente não faz isso no dia a dia. A gente não sabe das biografias
de cada uma das famílias que compõem essa constelação, né, nessa sala. Então, eu sinto que a gente precisa desapegar um pouco das exatas, um pouco. Claro que não podemos, porque senão vai, né? Mas desapegar um pouco para entrar em outro âmbito porque é isso. Uma coisa que eu entendi também, se não tem igualdade, não tem fraternidade. Não tem como ter fraternidade, não tem como ter liberdade. Se não tem liberdade, né? Então é um tripé que a gente precisa cada vez fortalecer mais, né? E Deixar equilíbrio, né? e eu sinto que é estudando e mergulhado mesmo, né? Bom. Porque, sabe, em resultado disso que a gente persegue, de ser uma escola bem plural, assim, de ter gente de todas as faixas de renda, é fundamental, porque é a representação da nossa sociedade. Eu não posso ter uma escola que todo mundo está no mesmo padrão de vida. Porque lá fora não é assim, né? Então, a gente tem gente que é herdeiro de banco, há pessoas que estão desempregados, entendeu? Que vivem ali, os alunos, numa harmonia, numa preocupação de estudar, né? Se formando na alegria, né? E é uma representação razoável do mundo, né? Porque é isso que vai estar lá fora. Se eu pego só uma escola que só tem gente com muito dinheiro, essas pessoas vão decidir a partir do quê? Vão ocupar cargo de decisões, de várias coisas a partir desse mundinho que elas viveram. E as próprias famílias, porque outra coisa que a gente quer introduzir são ações fraternas. Sempre. Na classe da minha filha, a gente teve uma questão de uma aula de dança. Aí, por questão que um pai saiu, ele não poderia fazer esse controle, eu fui fazer o controle, eu já propus 3 faixas de preço, que a gente sabe que tem 2 ou 3 ali que não tem condições de pagar a aula de dança extra do 7º ano e tal. As famílias vão em confiança em doar, né? No conceito da Francesca, de multiplicar, né? A gente multiplicou o pão ali, né? Multiplica o pão ali, é o que tem, dá para todo mundo, pagou tudo certo, mas então a consciência vai do cotidiano ali também, do dia da sala de aula, na célula, né? Não no organismo, mas começa na célula ali, é a classe, é a turma. Temos um aluno que não pode viajar, como que faz? É um problema nosso, né? Então, como que a gente se organiza? Vamos vender conserva de berinjela, vamos fazer caponata, vamos vender molho de tomate, e se organiza, né? Então, são ações fraternas também. Isso leva a consciência, leva a um crescimento humano sem precedentes, assim, né? É fundamental. Então, é possibilitar que todo mundo estude, é possibilitar que tenha uma pluralidade entre as famílias, né? Você encontrar a família também de outra faixa de renda, menor ou maior que a sua, conviver com eles, né? Ver o crescimento, ver as dificuldades. Então, eu acho que isso é a grande essência de tudo. Eu acho que o ano passado teve um grande movimento dos pais nas classes, de quem tinha mais condições, ajudar quem tinha menos condições, não o movimento da escola, mas das classes. Das salas, isso. Das salas. Então, tudo isso acordou mesmo. E eu acho que tem que... Eu acho que um problema que aconteceu é que essa pandemia durou bastante tempo, né? Não, assim, ela Ainda foi dura. Tá porque durando, né? o mundo achava que ia ser. Então, deu sim uma depressão. Assim, a gente vê uma desestrutura emocional nas pessoas, assim, nos jovens e nos pais. Então, recriar esse mundo no momento de baixa energética, né? É por isso que a gente tem que estar bem cuidando de novo desse dar e receber, como eu posso dar, se eu não posso dar com dinheiro, de que forma eu posso dar, de que forma eu posso receber.
Então, assim, a gente tem que rever todos esses conceitos. E eu posso falar das salas onde eu tenho filhos, que quando tem viagens, precisa alguma coisa, ou todo mundo vai ou ninguém vai. É isso. E sempre se dá um jeito para que todos vão. Então, realmente tem isso, mas às vezes a gente também tem um outro lado que aparece de vez em quando e deixa a gente um pouco chateado, mas vamos para frente que temos que andar, não podemos ficar parados. E é isso. Em relação à escola também, né? A Tiara, tanto quanto a Micael, eu acredito nisso, né? Os alunos passam, né? Os pais passam, os professores demoram um pouquinho, mas também passam, né? Mas a escola fica. Isso que tem que ter guardado na cabeça de todo mundo. E nós queremos que ela fique para levar ao mundo, né? Formar crianças livres, né? E que possam atuar no mundo. Da sua fala aí, eu junto o que o Mariano falou, dessa preocupação da gente saber minimamente as biografias das famílias. Sim. Né? Porque as nossas biografias, elas se misturam. Né? A gente está na biografia da escola. Né? Perfeito. É bacana, né? O Rudolf Steiner, lá no Economia Viva, ele vai falar que no balanço, o passivo de um é o ativo do outro. Então, o dinheiro, ele é fluido, o dinheiro, ele é o sangue da sociedade, né? Por isso, né? Então, a Francesca, ela é um passivo para a escola, né? Mas ela é um ativo para outro segmento, para alguma coisa da vida dela, né? Então, tudo está conectado. Tudo está conectado. Mas agora está chegando a hora de cobrar, né, para as famílias e tudo isso, esses aumentos. Então, tem uma urgência, né? Tem uma urgência de olhar para isso e de achar soluções em conjuntos, assim, com pais e a escola, né? Porque... Mas eu acho que vai vir. Assim, cada um vai ter que, de uma forma ou outra, alguma criatividade vai vir para dar conta do recado. Eu acredito que vem problemas, mas vem soluções junto. É só continuar procurando, dialogando e vendo e achando novas possibilidades, né? Não procurar uma fórmula, mas as escolas estarem umas mais perto das outras e conversando, falando como a gente está falando aqui, porque nutre, né, a esperança, nutre ideias, são vários olhares, né, sobre a mesma questão, os cuidados. Uhum. Eu acho que vale a pena. O João Melê você falou isso agora, me lembrei de uma coisa que o João Melê falou, e a gente partiu talvez do micro, né, que é a família, a sala, né, mas a gente indo muito mais, você está falando das escolas, e acredito que aqui no Brasil, ou em São Paulo, mas o João Melê fala de fortalecer um movimento latino-americano de escolas Waldorf, que existe, e que são muitas, e que estão totalmente desgregadas, né? E como seria esse movimento se estaria integrado, né? A força que tem esse movimento. E eu acho que um pouco por aí. E que é isso, né? Que entrar na constelação, que entender as biografias de cada família, não só na questão financeira, mas na questão cultural, na questão emocional que estamos passando nesse momento. Qual família pode dar suporte para outra, né? Onde existe uma depressão dentro de qual família? Poder se vulnerabilizar com confiança, né? O que está acontecendo na minha família, posso contar? Então, precisamos mesmo criar
esse movimento, que é um movimento, né? O Micael mesmo, lá na sua origem, só dar um exemplo aqui, porque é uma pessoa muito querida minha que tá por aí por Botucatu, a Melba. Não sei, acho que talvez vocês conheçam. Salve, Melba. Salve, Melba. Maitê é professora. Sim. Né? Sim. E ela deu um exemplo no aniversário de 40 anos da escola. Ela esteve em São Paulo a última vez e ela falou da experiência da família dela e da classe das filhas dela, que o Micael, naqueles primeiros anos, cada funcionário da manutenção, uma classe era responsável por ele, né? Então, de dar suporte emocional, cuidados do que precisava, até material se precisasse. Sim. Então, é uma cultura do cuidar da gente, né? Cuidarmos, né? Da gente, que é o social, né? O social é a gente cuidar da gente, criar condições para que a gente se cuide e que a outra geração possa cuidar da gente e vamos que vamos, né? Eu acho que chegamos num ponto aí bem, bem legal, assim, para a gente poder, né, e deixar em aberto essa conversa. Não quero usar a palavra encerrar. Fala, Eu acho pode sempre falar. bom pensar que os problemas vêm para se tornar oportunidade de crescimento. Sim, Então, nesse sentido, a gente não precisa desesperar, porque se vem é que alguma coisa precisa ser purificado, transformado e elevado, né? Então, apesar da dor do momento, acho que está isso. indo em direção a uma evolução. Precisa ter coragem de passar pela dor, né, Francisco? Tem que ter Exatamente. coragem de olhar para ela e dizer, ela não vem à toa. Em parte, a gente é corresponsável dessa dor que está acontecendo. E, A e, gente co- não é uma dor que vem de fora, é uma dor que todos nós criamos. e coragem é agir com o coração. Então, nós temos coração, podemos agir com o coração. Se Deus quiser, é por lá que devia passar. E aproveitar dessas mudanças aí, né? A gente nunca teve tão conectado, assim, impossível fazer um encontro São Paulo-Botucatu Aham, antes da pandemia, Sim. como está sendo agora. sim. Então, aproveitar isso e multiplicar, né? E fortalecer, vamos usar o instrumento aí, a ferramenta, para uma coisa muito positiva. E talvez se ajudar um pouco mais entre as escolas, assim, né? Eu acho que essas ideias que vêm da tua escola, Alexandre, e que tem aqui, que a gente tem mais troca, né? Eu escutei alguma coisa de você que me fez Uhum. pensar, Uhum. assim, sobre a gente Sim. poder ver isso de novo com o professor, ou com a diretoria, assim, certos temas que você falou, então é importante escutar outros pontos de vistas, né? Se abrir para outras realidades. De vez em quando dá assim, só uma palavra muda já toda uma atitude assim que poderia ser mudada. Sim. Achei muito bom. Perfeito. Bom, eu acho que estamos bem, né? São 10h26, a gente começou mais ou menos umas 9h15, né? Tá ótimo. Eu acho que tá ótimo, né? Eu... Sabe que no grupo lá de cooperativa a gente tinha um hábito interessante. A gente começava uma reunião e perguntava como a pessoa está na reunião, como ela está chegando. Uhum. E depois, na hora de ir embora, a gente pergunta como você está saindo, né? Então, se eu pudesse, a gente for exercitar isso, eu falo que eu estou saindo muito contente, numa manhã de domingo, muito esperançoso por todo o esforço que o movimento antroposófico, pedagogia Waldorf tá levantando. Poucos movimentos no âmbito da sociedade tiveram essa consciência, essa preocupação e muito feliz por estar aqui com vocês. Eu chamo o Bruno para fazer Bom, eu cheguei também muito esperançoso para te ouvir, né? O fato de como eu cheguei depois, né, como estou saindo. Sim, com algumas ideias também que, né, estavam adormecidas e que você suscitou de novo. E que venha esse 2022 para nossa alegria e conseguir fazer o máximo que a gente puder para ajudar e alguma coisa mais
saio muito contente de estar aqui. Muito obrigado, Alex, Francesca, Hugo e Mariano. Chama alguém para se despedir. Pode ser a Francesca. Eu cheguei também feliz de participar dessa reunião, porque é um tema que me interessa muito, que me toca muito. E eu tentei assim entrar e vou escutar, assim, porque normalmente a gente já vem cheio das ideias próprias, né? E tem muitas coisas que eu gostaria de ter falado que eu não falei, porque eu me senti assim, não, eu gostaria de escutar para poder realmente me abrir para outras formas de pensar. Mas, no final, a gente sente que estamos todos muito parecidos, né? No mesmo caminho. E isso deu uma sensação de estar juntos, que a gente está um pouco no mesmo processo, com os mesmos problemas, com números diferentes por questões de São Paulo, Botucatu, assim, os valores são diferentes, mas os problemas são os mesmos. Então, eu acho que a gente realmente abriu mais uma portinha de trabalho em conjunto. E isso dá um pouco essa sensação de transformar problemas em oportunidades, né? De estar mais abertos uns para os outros. Acho que foi muito boa a reunião. Agradeço. Eu chamo... Hugo. Oi, Hugo. posso falar? Eu também vim com uma ideia totalmente diferente. Me abriu um leque gigante aí de possibilidades, de ideias. Acho que eu vou encher bastante a paciência do Alex aí. Essa semana o seu telefone vai tocar com 014 aí. Depois eu vou pegar o Mariano com o Bruno. Porque assim, a escola veio num desafio muito gigante, entendeu? Com um orçamento muito, mas não é pouco, né? Muito espremido. Se der um espirro fora aqui na escola, o orçamento vai embora, vai tirar, entendeu? E assim, as pessoas, por exemplo, a escola está com saldo em conta. As pessoas têm essa vivência de olhar só para ela. Não, mas pega esse saldo e vamos dar mais bolsa. Mas aí você sabe que a nossa cobertura é muito, muito curto, entendeu? Aí tem essas experiências, esses grupos formados aí, entendeu? Essa vivência que vocês têm, colocando outros pontos de vista diferentes para a nossa comunidade. Se você olhar, que nem a Francesca falou, são localidades diferentes com os problemas são muito similares, são muito... Entendeu? E a gente tem que tratar tudo com muita equidade, entendeu? Não com igualdade, acho que é com equidade, entendeu? Acho que a palavra tem que ser mais correta aqui, né? Essa equidade tem que ser unilateral. Quem precisa mais, se doa mais, quem pode mais, se doa mais, e aí tudo faz um todo bacana, um todo fortalece a escola. É isso aí, vou chamar o Mariano agora para finalizar. Bom, eu tô bem feliz, me sinto completo, me sinto feliz e realizado por mais, de alguma forma, propiciar mais um espaço de conversa, de comunicação, que é o que eu gosto de fazer e o que eu estou fazendo dentro do grupo de comunicação. E eu tenho uma convicção dentro desse grupo e dentro do Manager de a gente promover cada vez mais essa comunicação. A gente está conversando aqui nós 5, mas a ideia é que os pais que escutem e que se debrucem para ouvir o que a gente trouxe para essa conversa, tragam as suas conversas também para o Manager, para a escola. Acho que o Manager é um canal, né, para a gente poder trazer essas questões. E, bom, eu me sinto realizado e contente, e com a esperança de que